Muita honra que o município de Itabaianinha, Sergipe, através da SMTT, recebe a todos nessa sessão especial do Legislativo Municipal para prestigiar a mais um evento alusivo ao Maio Amarelo 2021. Nesse momento, com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, José Nicásio Lima dos Santos. Bom dia a todos, senhores vereadores, bom dia público presente, bom dia a todos que assistem a gente pelas redes sociais. Declaro aberta a sessão solene especial da campanha Maio Amarelo. Convido para fazer parte da mesa o excelentíssimo vice-prefeito Heraldo Moreira dos Santos. Convido para fazer parte da mesa ilustríssimo superintendente da CMTT de Itabaianinha, Antônio Menezes. Convido para fazer parte do plenário ilustríssimo diretor de Educação para o Trânsito do Detran de Sergipe, o senhor Lacerda Júnior. Convido para fazer parte do plenário ilustríssimo comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito de Sergipe, Major Aldevan Santos Silveira. Com a palavra do agente Vanderlei. Dando continuidade, gostaria de convidar todos a atenção de vocês para que assim pudéssemos estar assistindo um vídeo. O Lima Duarte. Nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Dando continuidade à abertura do Maio Amarelo em Itabaianinha, Sergipe, foi realizada no dia 1º de maio de 2021, através do vídeo do prefeito municipal Danilo Alves de Carvalho, A programação do Maio Amarelo de 2021 em Itabaianinha está sendo divulgada
para conhecimento de todos através das redes sociais. Nesse momento, convidamos a todos, por gentileza, para que fiquem de pé, para que assim possamos estarmos com a apresentação do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento desta sessão especial,
O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária, mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classes, associações, federações e sociedade civil organizada. Fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. O movimento Maio Amarelo é mais uma das diversas ações da década da ação pela segurança do trânsito, período de 2011 a 2020. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em março de 2010, em uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em estudo da OMS, Organização Mundial de Saúde, que contabilizou em 2009 cerca de 1,3 milhões de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. Nesse momento, gostaria de convidar o maestro Gilmar Correia, da Conceição, maestro da Filarmônica Abílio Leite, o qual estará fazendo um solo da música Trem-Bala, em homenagem a todos aqueles que perderam as suas vidas em decorrência de acidentes de trânsito, bem como pelo Covid-19. Sabemos que estamos vivendo esses dias difíceis, mas sabemos que estamos focados no Covid-19, que realmente muitos perderam seus entes queridos, irmãos, pai, primo, alguém próximo, mas o trânsito também, ele tem ceifado muitas vidas. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, trazendo para nós, no Maio Amarelo, mais uma conscientização para toda a população. Convido agora, por gentileza, o maestro Gilmar Correia, para estar assim fazendo a sua participação, tendo a sua participação. Para cá, Gilmar.
Obrigado, maestro. Dando continuidade, nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o superintendente da SMTT, o senhor Antônio Carlos Menezes. Bom dia a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Nicásio, vice-prefeito aqui representando o prefeito Danilo de Joaldo, vice-prefeito Heraldo, demais vereadores aqui presentes, diretor de Educação para o Trânsito do Estado de Sergipe, aqui representado aqui o senhor Lacerda Júnior, diretor do DETRAN, diretor de Educação para o Trânsito, Major Silveira, comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito aqui de Sergipe, da CPTRAN, demais público presente e senhores e senhoras que nos ouvem agora pelas redes sociais. Com muita honra, muita satisfação, que nós vimos ao Poder Legislativo, trazer o Executivo ao Legislativo hoje em uma ação voltada à educação para o trânsito, com um tema muito grande, que é o Maio Amarelo, uma campanha praticamente internacional, O país, o mundo hoje está trabalhando muito essas ações com esse tema. Todos os anos, Itabaianinha, desde 2017, vem realizando ações. O ano passado tivemos uma ação mais contida por conta da pandemia. E esse ano nós tivemos que inovar. O vírus, o Covid-19, tem feito com que todos nós comecemos a inovar as nossas ações. E é de fundamental importância, assim como o tema menciona, levar ao conhecimento do público em geral, o poder público integrar-se com a comunidade, com a sociedade geral, para que a gente possa difundir cada vez mais o tema trânsito, que é um tema muito complexo, e que a gente consiga reduzir os índices de acidentes de trânsito. Tem sido não uma batalha, mas uma guerra muito difícil. É um trabalho de conscientização muito grande que todos nós temos que ter. Aqui, como superintendente da SMTT de Itabaianinha, venho inclusive fazer um apelo às autoridades presentes, à população de Itabaianinha, que colaborem conosco, adotando as medidas de segurança necessárias na condução de veículos e no trânsito de pedestres aqui em nossa cidade e em nosso município. Não é fácil lidar com a população nesse momento de pandemia, onde os hospitais estão cheios. Hospitais esses que recebem também em suas urgências os acidentados, as vítimas de acidentes de trânsito, de todo o estado, no país, no mundo. A gente já tem praticamente, nós que trabalhamos com trânsito há vários anos, uma pandemia silenciosa, que é a pandemia do trânsito. Várias pessoas vindo a ter suas vidas ceifadas ou ficando sequeladas por conta de acidentes de trânsito. Estamos inovando esse ano o Maio Amarelo, trazendo bastante informação através das redes sociais, para que a gente possa levar um trânsito mais consciente aqui no nosso município e expandir as nossas ações como parceiros como o DETRAN de Sergipe, Companhia de Policiamento de Trânsito, expandir essas informações para o estado de Sergipe, expandir essas informações para todo o território nacional, como os outros órgãos estão fazendo. Não é fácil, como eu falei, trabalharmos essa conscientização. Temos como premissa, na gestão da SMTT, o exemplo. Acho que a melhor atitude de quem é autoridade, de quem está à frente de determinadas campanhas, é darmos o exemplo quando colocamos o cinto de segurança, darmos o exemplo quando usamos um capacete, quando estacionamos o veículo de acordo com a sinalização que está ali implantada na via, quando não transportamos crianças de forma indevida, quando não ingerimos bebida alcoólica e vamos para a condução dos veículos. Então, a responsabilidade de nós, autoridades de trânsito, nós que trabalhamos com trânsito, bem como o poder público, os empresários, aqueles que são referências na nossa cidade e que as pessoas às vezes se veem como espelho, se veem representadas,
nada melhor do que darmos esse exemplo. O nosso apelo é que todas as autoridades do município, classe empresarial e a comunidade venha a se engajar cada vez mais para atender às normas de circulação veiculares, né? E principalmente o respeito à sinalização em nossa cidade. Frequentemente tivemos mais um jovem acidentado aqui na cidade, né? Nós temos as situações de imperícia, de imprudência e negligência praticada pelos condutores e que decorrem a acidentes de trânsito e que infelizmente veio a óbito. Temos alguns acidentes ligados às rodovias, onde nós temos as rodovias de forma ainda precárias, né, por conta do estado físico das rodovias, mas não podemos justificar que a rodovia ou qualquer outra situação de anormalidade da via é a sua principal causa. Porque, acima de tudo, para nós trabalhamos no trânsito, está justamente a consciência de cada condutor, a consciência de cada cidadão quando em via pública. Tema do Maio Amarelo esse ano, respeito e responsabilidade, ele vem justamente para trazer essa informação. Primeiro, respeito. Respeito às leis de trânsito. Respeito às autoridades que trabalham nas vias para garantir a segurança viária na mobilidade urbana. E a responsabilidade de todos, chamar a responsabilidade de todos. O tema vai ser plenamente difundido aqui pelo diretor da Educação para o Trânsito do DETRAN, que vai estar também aqui falando daqui a pouco. Dizer aos senhores que agora, logo cedo, estive reunido aqui na entrada da cidade com o engenheiro do DER, responsável pela obra da rodovia que liga Umbaúba a Itabaianinha, justamente verificando os prazos dessa obra. Ele trouxe toda a equipe para nos mostrar as medições, até onde essa rodovia pretende finalizar aqui dentro da cidade. E ficou repassado para a gente que ela vai vir até as imediações do G. Barbosa da Praça Olímpio Campos, aqui dentro da cidade. Vai haver, sim, um atraso por conta das chuvas maravilhosas aqui na cidade, porque a cidade trabalha muito com a agricultura, está todo mundo plantando, o município ajudando, né, ao agricultor rural, mas haverá, sim, provavelmente um atraso por conta das chuvas, porque a terraplanagem depende do tempo e da pista seca. Então, passando essa informação para os senhores, que agora há pouco estávamos com o diretor, o engenheiro responsável, o senhor Geraldino, do DR. A SMTT, ela tem esse papel. Quem já conhecia a SMTT, vereadores que já visitaram, nós estamos cada vez mais reestruturando a SMTT aqui no município. Uma autarquia municipal com gestão administrativa, financeira, né, e jurídica desvinculada para que ela possa, de forma técnica, investir na cidade, de forma técnica, trabalhar o seu trânsito e melhorar consideravelmente a mobilidade urbana na cidade. O que não é fácil, porque as cidades de pequeno porte, geralmente, elas crescem na sua região central sem planejamento. São vias estreitas, calçadas muitas das vezes desalinhadas, e que a gente tem que adotar uma série de medidas também de adaptações às normas que nós temos que seguir, porque tudo que é feito no trânsito segue normas técnicas, né, baseadas em normativas do CONTRAN e portarias, resoluções do CONTRAN e portarias do DENATRAN. Ficamos muito satisfeitos em mais uma vez essa casa nos atender. Tivemos um grande evento na gestão passada, ainda com a presença de Dr. Walter, o qual nós perdemos para a Covid-19, médico e diretor aqui do hospital na época, esteve aqui, fez uma explanação espetacular sobre os acidentes de trânsito em Itabaianinha, trouxe números do hospital, e esse ano nós não podemos contar com a presença dele, como muitos familiares, por conta da perda do Covid-19. Ainda ontem à tarde tivemos uma reunião do Comitê de Crise aqui do município, uma reunião virtual para tratar de assuntos relacionados às novas medidas do Estado de Sergipe para a mobilidade urbana. Não tem sido fácil, porque precisamos muito
da responsabilidade e do respeito, né, da população em colaborar com o uso da máscara e com o distanciamento social. Temos uma cidade muito movimentada, graças a Deus, uma cidade na região sul do estado que se destaca pela sua forte agricultura, pela sua indústria têxtil e pela sua indústria ceramista, que emprega, que gera renda e que está fazendo a movimentação econômica do município progredir. Mas temos, sem sombra de dúvidas, que clamar à população, e aqui estamos diante daqueles que os representam, senhores vereadores, para estreitar esse relacionamento entre o poder público e a sociedade civil organizada, empresários, para que levemos a eles essa conscientização do uso da máscara, de se manter o distanciamento social, de se preservar cada vez mais a higienização das mãos e de seus ambientes. E, principalmente, a utilização de equipamentos obrigatórios na condução de veículos automotores, principalmente o capacete, pelo condutor e passageiro. Tirando a pandemia, onde o mundo hoje está focado a ela, nós temos uma outra pandemia oculta, a dos acidentados que chegam aqui em Sergipe, principalmente no USE, no Hospital de Urgência de Sergipe. Nós temos um vídeo enviado por Dr. Carlos Eduardo, diretamente aqui para Itabaianinha, dentro do centro cirúrgico, justamente falando dessas vítimas que, quando não falecem, ficam mutiladas e levam essas sequelas para o resto de suas vidas, sem contar com o efeito emocional dessas vítimas e de seus familiares. As mortes de trânsito nos acidentes continuam existindo. Assim como as vítimas de Covid, nós temos diariamente mortes e mutilações decorrentes dos acidentes de trânsito. Isso, sem sombra de dúvida, nos preocupa bastante, porque as UTIs dos hospitais estão completamente lotadas. Você vai ter o seu parente, você pode ser uma pessoa que pode precisar de apoio emergencial no hospital de urgência, precisar ir para um quarto de UTI e você não tem uma vaga em virtude do hospital estar sobrecarregado. Usar o capacete de segurança, cumprir as normas de circulação e a sinalização, elas não dependem do poder público. O poder público aqui está fazendo o papel dele, levar a informação, levar serviços à população de engenharia de tráfego, melhorar as condições das suas vias para que o cidadão possa circular de forma mais tranquila e segura. Mas o cidadão não pode usar a desculpa de não atender às normas de circulação e o uso dos equipamentos obrigatórios, apenas alegando que ali naquele momento não existe a presença de um agente fiscalizador. O agente fiscalizador, ele está ali justamente para garantir a ordem pública, ajudar os demais órgãos de segurança, exemplo da Guarda Municipal, Polícia Militar e demais órgãos ligados à segurança pública, no bem-estar da mobilidade urbana. Mas, sem sombra de dúvidas, é o cidadão que tem que ter a responsabilidade de utilização das vias públicas e de o compartilhamento de forma harmônica e fora. Só para os senhores terem ideia, os nossos agentes estavam agora há pouco aí à frente da própria Casa Legislativa fazendo o controle viário, porque nós temos dois polos geradores de tráfego aqui que dependem de carga e descarga, e a gente tem chegado a entendimento com esses polos e eles estão também se adequando. E os nossos agentes foram ameaçados por um condutor, agora há pouco aí embaixo, né, que passou justamente dizendo impropérios aos agentes que estavam fazendo apenas um controle viário. Não é fácil. O agente fiscalizador, o agente de trânsito de um município, ele recebe o mesmo treinamento e ele segue as mesmas normas de trânsito que um policial militar
e um policial rodoviário federal ou estadual seguem, que é a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções do CONTRAN. São treinados, capacitados para estar aí fora, garantindo a segurança viária de todos. A única diferença é que a Polícia Rodoviária Federal trabalha na área criminal, no combate ao tráfico de drogas, prostituição, de armas. A Polícia Militar também trabalha com a questão da segurança pública voltada aos crimes contra a vida, mas o agente de trânsito está mais voltado à circulação. Claro que o agente flagrando situações de possíveis crimes também poderão agir como cidadão, e integrando e acionando os órgãos que fazem parte desse controle. Trazer para os senhores que o projeto de videomonitoramento da cidade de Itabaianinha também está pronto. Já está no setor de licitações da SMTT, onde já foi revisado e discutido com a empresa que auxilia a SMTT na área jurídica e contábil, e revisão da sua minuta, e dentro em breve estaremos realizando a licitação para a implantação do vídeo monitoramento, foi denominado de SINTIM, Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento de Itabaianinha, um projeto bastante complexo, mas bastante atual, com a tecnologia moderna, atual, onde poderemos, através da Central de Operações da SMTT, compartilhar essas imagens com a Polícia Militar local, com a Guarda Municipal e também, possivelmente, com o CIOSP em Aracaju. Imagens em tempos reais, e teremos também o monitoramento das 5 principais entradas da cidade com a captação instantânea de placas veiculares para rastreamento de possíveis restrições. É um grande avanço para Itabaianinha, contou com a participação de todos, é uma discussão que já vem sendo realizada ao longo dos anos. Na gestão do prefeito Danilo, tivemos reunião no fórum, onde foi discutido com toda a sociedade do município, e materializamos um grande projeto e um grande avanço para a cidade de Itabaianinha, que vai trazer maior segurança viária também, no controle viário, a segurança pública. Dizer aos senhores que estamos cada vez mais engajados e que cada um dos senhores aqui presentes, vereadores, autoridades, público em casa, a satisfação de estarmos aqui hoje é muito grande. Pode ter certeza que todos que trabalham no trânsito estão, como diz nossa amiga Dona Selma, que deve estar nos assistindo, educadora de trânsito aqui do Estado, estão embebedados pelo trânsito, porque somos apaixonados por aquilo que fazemos e fazemos com capricho. Fazemos, sem sombra de dúvidas, para atingir um objetivo comum e que atinja a todos, ou seja, o coletivo, que é um princípio da administração pública, o zelo pelo coletivo. Então, ficamos muito gratos, muito felizes por estarmos aqui. O prefeito Danilo nos mandou um aviso ontem à noite, que teve que se ausentar. É um prefeito, sem sombra de dúvida, que apoia muito as atividades de trânsito, porque a política pública implantada no município, ela não decorre de mim, ela decorre do gestor municipal. Nós somos apenas o órgão executor, trazendo a informação técnica. Teve que se ausentar porque foi a Aracaju em uma audiência de urgência. Estamos, minha gente, entrando em uma terceira onda de Covid-19. Estamos permanentemente na pandemia dos acidentes de trânsito. Pedimos a todos os senhores, principalmente os nobres vereadores, levem às suas comunidades, leve aos seus parentes, amigos. Não temos a intenção nenhuma de fazer remoção, recolhimento de veículo de ninguém. Mas não podemos deixar que o cidadão utilize o veículo como arma para gerar danos físicos e materiais a terceiros ou a ele próprio na via. O que fazemos aí fora é para proteger a população de forma geral.
agradecemos, ficamos muito gratos. Em nome do município de Itabaianinha, do prefeito Danilo Carvalho, da SMTT, agradecer muito. Vamos poder absorver conteúdo com grandes personalidades e técnicos da área de trânsito do nosso estado. O senhor Lacerda, diretor da Educação para o Trânsito, uma pessoa de uma educação fantástica, de um conhecimento fantástico. Major Silveira, com experiência vasta em trânsito, operacional, de vivência diária, de vivência de rua, e que vai trazer para os senhores informações importantíssimas para que a gente possa trazer um trânsito mais seguro. Eu vou pedir que sejam repassados, antes das falas dos nossos palestrantes de hoje, a fala do inspetor Queiroz, da PRF. O inspetor Queiroz, ele é um abnegado, apaixonado pelo trânsito, é uma pessoa que tem feito muito por Itabaianinha, já veio em Itabaianinha várias vezes. Nós não temos rodovia federal aqui em Itabaianinha, mas todas as pessoas que moram em Itabaianinha dependem da rodovia federal para chegar até a capital. Então, o que fazemos aqui, de certa forma, impactua também na rodovia federal. E ele tem vindo muito aqui. Não pôde vir estar aqui conosco, em virtude do Covid-19, em virtude de estar protegido no trabalho administrativo, em virtude de possíveis comorbidades. Mas não deixou de gravar um vídeo para que todos aqui, sentissem a presença dele. E nós, pelo respeito, pela amizade, por tudo aquilo que a PRF tem feito também pelo município de Itabaianinha, não poderíamos deixar de passar esse vídeo. Como também o vídeo, da mensagem do prefeito, da abertura, e o vídeo do doutor Carlos Eduardo, de lá do USE, do Hospital de Urgência. Então vamos começar com o do inspetor Queiroz, onde ele manda uma mensagem para todos os senhores presentes e para a população que está nos assistindo. Da Bela Princesa das Montanhas, eu sou o policial Queiroz Souza, presidente do Grupo de Educação de Trânsito da PRF em Sergipe. Essa pandemia, infelizmente, limitou as nossas ações. Não estamos realizando ações presenciais e, por isso, não posso estar tete a tete com vocês, como tenho feito nos últimos anos. Mas não por falta de vontade. Você sabe do carinho que eu tenho pela nossa querida Itabaianinha. Os esforços da PRF presenciais continuam acontecendo no combate à criminalidade e na garantia da mobilidade viária. Educação de trânsito tem prioritariamente acontecido por meios virtuais. E nesse ponto, a tecnologia é nossa grande aliada. Seguimos trabalhando sem parar, mesmo nesse momento tão difícil. Mas como é nosso costume, a gente não ia poder deixar de levar até vocês aquela palavra, aquela mensagem nesse Maio Amarelo. E por isso, nós aceitamos um convite carinhoso e gentil feito pelo órgão municipal de trânsito. Então vamos falar aqui de forma rápida, nesse vídeo, sobre a importância dos cuidados do trânsito e a responsabilidade que cada um tem. O tema desse ano é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Um tema bem apropriado, principalmente nesse momento, onde a gente precisa reduzir o número de vítimas do trânsito, para que essas vítimas não vão para os hospitais, extenuando ainda mais os nossos médicos e os nossos enfermeiros, verdadeiros heróis neste momento de combate à Covid-19. Essa responsabilidade é sua que dirige, sua enquanto pedestre, sua enquanto passageiro. Cada ação ou omissão que você faz, desrespeitando uma norma de trânsito, pode custar uma vida. Da mesma forma, cada ação que você faz em prol da segurança no trânsito pode salvar uma vida. Então fique sempre atento, não abuse da sorte, não beba de dirigir, não caminhe embriagado nas vias públicas, mantenha seus animais presos, deixando eles longe das ruas, das estradas, das rodovias, só ultrapasse com segurança e em local apropriado, não abuse da velocidade, não fure sinal vermelho, use cinto de segurança e exija que todos os seus passageiros utilizem também. Se tiver na moto, use capacete. Motociclista, esse recado vai direto para você aí. Não abuse da mobilidade.
não haja como se você estivesse participando de uma corrida louca, fazendo aquele zigue-zague de forma alucinada, que a consequência pode ser fatal. Tampouco faça manobras arriscadas, empine moto. Racha, nem pensar, tá? Racha é uma conduta, além de ser crime, que costuma trazer um resultado ruim para quem está assistindo, para quem está fazendo e para a família de todos os envolvidos, tá? Se divertir de forma sadia nada mais é do que cuidar da sua vida, respeitar a sua família, honrar toda a sociedade com um comportamento seguro. Eu falo que ninguém deve dar plateia a quem é infrator. Se for transportar criança, faça-o de forma segura. Procure observar que cada policial, cada agente de trânsito é um amigo que vocês têm, que está ali trabalhando em prol da segurança de todos. Haja certo, porque quem não deve não teme. A paz no trânsito, ela não depende só do poder público, ela depende de cada um de vocês, ela depende de toda a sociedade. Se você não dirige, cobre de quem dirige, tá? Todo mundo tem que ser empático, todo mundo tem que ser tolerante, mas a gente não pode abrir mão das nossas responsabilidades. Denuncie os excessos, assim todos nós vamos conquistar um trânsito que a gente merece, um trânsito mais seguro e harmonioso. Fiquem com Deus. A fala do inspetor Queiroz, que deve estar nos assistindo nesse momento. Agradecer ao inspetor Queiroz por todo o trabalho desenvolvido no estado de Sergipe. Mineirinho, chegou aqui em Sergipe, recebeu da Assembleia Legislativa o título de cidadão sergipano pelo desenvolvimento das suas ações de trânsito aqui em Sergipe. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Vou solicitar que passe o vídeo do Dr. Carlos Eduardo para que a gente possa dar prosseguimento às palestras aqui presentes. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, eu queria deixar claro para vocês que os acidentes de trânsito são uma das grandes causas de perdas funcionais e perdas de vida dos pacientes jovens, tá? A gente que atua no hospital que atende trauma aqui em Sergipe, a gente vê bastante casos de acidentes como todo, e dentre esses acidentes principalmente de moto. E quando a gente associa o não uso de capacete, a ingesta de bebida alcoólica e hoje em dia muito o pessoal mexendo no celular, inclusive em moto, é que a gente tem grandes índices de acidentes com lesões graves para os nossos pacientes. Pacientes que quando não morrem ficam sequelados, ficam acamados, perdem a sua função social, não conseguem retornar ao trabalho ou retornam depois de muito tempo com grandes dificuldades. Então, como a principal faixa etária que os acidentes acontecem são pacientes jovens, a gente tem que colocar na cabeça dos nossos jovens que moto, carro não são brinquedos, eles são meios de transporte úteis quando usados corretamente. Então tomem cuidado, usem capacete, evitem bebida alcoólica, evitem desvio de atenção, mexer em celular, para que a gente possa preservar a nossa vida e a vida dos pedestres também que estão em volta, né? Tomem todos cuidado e vamos aí em frente com esse Maio Amarelo, fazer uma grande campanha para melhorar a vida da nossa população. Muito bem, essa aí é a mensagem do Dr. Eduardo para todos nós. Dando continuidade a esse importante evento, convidamos o ilustre diretor de Educação para o Trânsito do Detran de Sergipe, o senhor Lacerda Júnior, o qual ministrará a palestra do Maio Amarelo com o tema de 2021, Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito. Senhor Lacerda. Bom dia a todos. Quero iniciar minha fala saudando o vice-prefeito, em nome da nossa presidente do Detran, Ana Leide Andrade, saudando também o presidente da Câmara de Vereadores, José Nicásio, os demais vereadores presentes, saudando também o superintendente da SMTT aqui de Itabaianinha, que tem desenvolvido um excelente trabalho, também os agentes de trânsito e o pessoal do administrativo, na pessoa de Dona Altamira, que tem feito um trabalho de educação para o trânsito brilhante. Comentei há pouco com o Antônio que esse ano o Itabaianinha tem demonstrado um trabalho fantástico, se destacando entre todos os parceiros que estão participando do Maio Amarelo.
Nossos parceiros têm se esforçado bastante, têm feito um belo trabalho, mas nesse momento a gente destaca aqui o protagonismo de Itabaianinha no que diz respeito à educação para o trânsito. Quero deixar registrado, já que tudo que é bom precisa de ser destacado. Começando a minha fala, não digo nem que seria uma palestra, mas, em curtas palavras, um bate-papo rápido sobre a responsabilidade que nós temos no trânsito. Iniciando pela mensagem trazida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que sempre foi o responsável por tratar do Maio Amarelo. E esse ano tivemos até uma divergência, porque todos os anos o tema trazido pelo Observatório era o mesmo tema que era trazido pelo Conselho Nacional de Trânsito. E hoje, esse ano, nós tivemos cada um saindo com um tema diferente. O Observatório saindo com a mensagem respeito e responsabilidade pratique no trânsito, e o Conselho Nacional do Trânsito saindo que no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Alguns acharam até que isso seria um atrito, mas na realidade eu acredito que isso complementa. Respeito e responsabilidade, quando eu pratico no trânsito, é porque eu compreendo que no trânsito minha responsabilidade salva vidas, então um tema acaba complementando o outro. Então, dentro dessa lógica, nós destacamos aqui a importância do Legislativo Municipal para que as ações de educação para o trânsito, para que a segurança viária de fato venha a acontecer, já que o vereador é aquele que está mais próximo do eleitorado, é aquele que a Casa Legislativa é a casa do povo, mas a Câmara de Vereadores ainda mais, o contato mais próximo da população é com os seus vereadores, então está aqui destacado a importância que vocês já sabem que tem. Então, no engajamento dessa Casa Legislativa, nos trabalhos de educação para o trânsito, de apoio à SMTT para que tudo dê certo, é de fundamental apoio. Certo que Antônio já nos destacou que essa casa tem apoiado as ações da SMTT e, por conta disso, nós vemos esse trabalho sendo realizado de forma tão destacada. A gente, como trabalho, sou coordenador de educação para o trânsito do Detran, como a gente trabalha diretamente com a educação para o trânsito, a gente acaba focando mais nesse tema. Mas nós, ao andarmos por Itabaianinha, a gente vê sinalização devida, uma organização do trânsito, coisas que às vezes a gente não vê em outros municípios. Destacar aqui e parabenizar Itabaianinha por ser um município com um quantitativo, uma população pequena ainda, mas desde 2008 tem o seu trânsito municipalizado. Isso é algo importantíssimo, já que alguns municípios ainda com uma população maior ainda está discutindo se deve ou não deve municipalizar o trânsito. Então, Itabaianinha tem um destaque nesse ponto, que desde 2008 já entendeu que a municipalização do trânsito é algo importante, não como alguns acreditam, para fiscalizar, para multar, não, mas é um ponto importante para a garantia da vida, porque quando nós temos um órgão de trânsito, ele está lá prioritariamente para defender a vida das pessoas, para salvaguardar a vida das pessoas. Infelizmente, alguns são infratores contumazes e, por serem contumazes, precisam da fiscalização e da penalização para que, de fato, a conduta mude. Mas nós temos visto o trabalho da SMTT Itabaianinha. Veja que nós estamos lá em Aracaju, mas nós tomamos ciência de tudo que está sendo feito aqui. A partir do momento que algo que acontece no interior repercute na capital, é porque o trabalho está sendo bem feito e a SMTT Itabaianinha está levando em consideração o que está posto no capítulo 6 do Código de Trânsito, onde fala da educação para o trânsito, que diz o seguinte: educação para o trânsito é dever prioritário de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, mais uma vez aqui, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, Antônio. Continuem nessa linha e eu posso dizer que hoje Itabaianinha é um exemplo para muitos municípios. Como dissemos no capítulo 6 do CTB, no capítulo que fala sobre educação para o trânsito, ele destaca que esse trabalho educativo ele é dever prioritário dos órgãos de trânsito. Então é importante que esse trabalho educativo, de fato, aconteça, principalmente nesse momento. Nós tivemos uma alteração no texto legislativo, no texto legal do Código de Trânsito Brasileiro, com a Lei 14.071, que entrou em vigor no último dia 12 de abril. Essa é a 39ª alteração do Código de Trânsito e trouxe com essa alteração, veio trazer 59 modificações no texto do Código. E isso fez com que o nosso Código de Trânsito ficasse mais flexível e menos rígido aquele condutor infrator. Então, dentro dessa lógica que nós precisamos, de fato,
intensificar os nossos trabalhos de educação para o trânsito, já que, infelizmente, algumas ferramentas que faziam com que nós puníssemos o condutor infrator quanto mais, essas regras foram, infelizmente, flexibilizadas, e isso pode gerar na cabeça do cidadão que ele está mais livre para cometer infrações de trânsito, e não é isso que nós queremos, porque nós precisamos pensar que cada infração de trânsito é um potencial acidente. Eu passei no sinal vermelho, pode não acontecer nada, mas pode morrer alguém. Eu avancei a preferencial, eu posso passar tranquilo, alguém pode morrer. Abrindo um parêntese para falar de uma experiência pessoal bem curta, eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, que com 22 anos, recém-casado, a esposa grávida. Um condutor avançou uma preferencial, porque não pôde esperar 15 segundos, colheu ele e decepou a perna dele na altura do joelho e não parou nem para poder prestar socorro. Isso é o acidente de trânsito. Acidente de trânsito, ele não sequela, ele não vitima apenas quem está envolvido nele. Acidente de trânsito sequela a família. Porque na primeira semana todo mundo chega lá e diz assim, olhe, o que precisar a gente está aqui. Na segunda semana, na hora de fazer a escala, já começa a dar problema, porque um não pode, o outro não pode. Na terceira semana, essa indisponibilidade começa a gerar atrito entre a família, porque fulano não quer vir, cicrano não quer vir. Então, veja o impacto do acidente de trânsito na vítima, na família e também no poder público. Nós temos hoje um custo demasiado gasto lá com acidente de trânsito, com socorro. Infelizmente, algumas pessoas ficam sequeladas e ficam dependentes do nosso sistema previdenciário, que já tem suas dificuldades. Essas pessoas que, como foi colocado no vídeo do vídeo que nós vimos hoje, esses acidentes acontecem principalmente com pessoas que estão em plena atividade produtiva. Alguém em idade produtiva, em vez de estar produzindo, ele acaba se tornando um dependente do nosso sistema previdenciário. Isso tudo, gente, é o impacto que nós temos com um acidente de trânsito. Acidente de trânsito custa muito. E nesse momento específico que nós estamos vivendo, dessa pandemia da Covid-19, um leito que poderia ser revertido para alguém com Covid, acaba sendo ocupado por alguém que passou o que hoje não se chama mais acidente de trânsito, mas um sinistro de trânsito. Por que essa mudança? Porque acidente é aquilo que não é previsível. Mas eu não posso dizer que alguém que bebe e dirige se envolveu em acidente, que alguém que efetuou uma manobra indevida por irresponsabilidade, que aquilo é um acidente. Aquilo ali é um incidente que aconteceu, aquilo é um sinistro de trânsito. Mas de forma nenhuma eu vou classificar isso como um acidente. Avançando para não me demorar muito na fala, para minha fala não ficar cansativa, nós temos um desafio muito grande. Como o Antônio colocou, de 2011 a 2020, nós tivemos a primeira década de ações pela segurança no trânsito, onde se colocou por objetivo reduzir em 50% os índices alarmantes de mortos no trânsito. Não se falou nem de sequelados, porque as estatísticas nos mostram que a cada acidente de trânsito nós temos 10 sequelados. E aí a nossa estatística varia por dia, aqui no Brasil, entre 180 e 200 pessoas que morrem todo dia. Então a gente tem aí uma estimativa de 2.000 pessoas sequeladas por acidente de trânsito. Gente, isso é sério. Mas nós, de certa forma, por ser algo corriqueiro, acabamos nos acostumando com esses acidentes de trânsito. E isso não pode acontecer. Não precisamos nos conformar com uma quantidade tão grande de pessoas morrendo dessa forma. Há poucos dias, nós vimos uma notícia que um submarino da Indonésia acabou naufragando, e lá dentro daquele submarino tinham 53 pessoas, e isso, de certa forma, acaba nos comovendo, a situação daquelas 53 pessoas e de seus familiares. E o que se morre de acidente de trânsito é praticamente 4 vezes isso por dia, todos os dias, e nós não nos sensibilizamos. Nós tivemos aquele acidente com o avião da Chapecó, caiu, comoção nacional. Não que não tivesse que ter uma comoção, tinha uma comoção. Mas aquela quantidade que morreu ali é um pouco menor da quantidade de pessoas que morrem todo dia de acidente de trânsito, e nós não nos importamos com esses dados. Então, começamos agora em 2021 a segunda década de ações pela segurança no trânsito, já que, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar, nem todas as cidades alcançaram essa redução em 50%
do número de acidentes de trânsito. Pessoal, isso é extremamente contraditório no que a gente vai dizer, um paradoxo que a gente enfrenta hoje, senhores e senhoras que estão aqui, pelo seguinte: nós precisamos reduzir os índices, porém em 2011 nós não conseguimos, de 2011 a 2020, a primeira década, nós não conseguimos. E nós tínhamos uma legislação mais rígida, algo que facilitava com que nós, de certa forma, puníssemos aquele infrator condutor, aquele que seja quanto mais. Aí não conseguimos, começamos uma segunda década, mas flexibilizamos a legislação. Ou seja, não alcançamos com a legislação mais rígida, mas agora nós precisamos alcançar mesmo com a legislação, de certa forma, um pouco mais complacente com o condutor infrator. Então, para resolver esse paradoxo, eu só vejo uma solução: educação para o trânsito. Não tem outro meio. Já que eu não vou ter a ferramenta. Por que eu estou falando de flexibilização? Só para ficar claro para todos que estão aqui. Lá, hoje, antes do dia 12, quando nós não tínhamos a alteração vigorando da 14.071, para a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, o condutor ele tinha seu direito de dirigir suspenso com 20 pontos, que já era uma quantidade significativa de pontos para que ele fosse suspenso. Hoje, com o novo texto, você tem 40 pontos. 40 pontos. Ah, mas aí tem alguns critérios. Sim, existem critérios. Uma infração gravíssima 30, duas infrações volta para 20. Porém, tem algo que já foi notado. O que é que foi notado? Que o texto legislativo disse assim, o texto lá do Código de Trânsito: se possuir atividade remunerada, é 40 pontos, independente da natureza da infração. O que é que o pessoal está fazendo? Está correndo para incluir a atividade remunerada na sua habilitação, sob o discurso. Qual é o discurso? Eu vou incluir, porque assim eu terei 40 pontos para ser suspenso. Veja que paradoxo nós estamos vivendo. É esse o pensamento da população, dizendo: eu posso cometer até 5 infrações de natureza gravíssima. Eu posso, um exemplo de infração gravíssima, eu posso passar durante 12 meses, 5 vezes no sinal vermelho, que minha carteira não vai ser suspensa. Isso é sério, isso é grave. E o que precisa ser mudado é que na cabeça do cidadão é que ele não pode, ele tem, mas o ideal é que ele não cometa infração nenhuma. Esse é o ideal. Às vezes, nos nossos cursos, quando a gente está fazendo, alguns perguntam: é infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima? Pouco importa qual é a natureza da infração. A infração não deve ser cometida. É isso que precisa ser feito. Porque se eu começo a valorar dessa forma, vai dar a impressão que a gravíssima eu não posso, mas a leve eu posso cometer, a média eu posso cometer. E nós temos ainda uma outra alteração legal com relação a isso, que traz um conforto àquele infrator. Porque hoje, pelo novo texto, no caso, infrações de natureza leve ou média, em que o condutor não tenha infringido, não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, não será punido por multa, não será punido com pontuação, apenas será registrado uma advertência no prontuário do condutor. Isso, de certa forma, cria na cabeça da população, se nós não trabalharmos bem a educação para o trânsito, que ele pode cometer ou menos uma infração leve ou média uma vez por ano, porque ele não vai ser multado, porque ele não vai ser punido. Então, educação para o trânsito é importantíssimo que nós trabalhemos, se já era antes, agora ainda mais. Principalmente, a gente tem que trabalhar a educação para o trânsito tanto na rua, com os condutores, com quem já dirige, mas precisamos também da educação para o trânsito nas escolas. Nós sabemos que a pandemia nos impede de fazer um trabalho mais efetivo, mas é importante que a educação para o trânsito ela vá para o interior das escolas como um tema transversal. Isso que está sendo proposto não é algo novo, não é algo novo. Lá no texto do Código de Trânsito, sem nenhuma alteração, um texto de 1997, com vigor a partir de 1998, lá no texto, do jeito que foi colocado, diz: educação para o trânsito deve ser trabalhado em todos os níveis de ensino, no 1º, 2º e 3º grau, que era assim que se falava lá em 1997. Nos nossos dias de hoje, educação para o trânsito precisa ser trabalhado no ensino fundamental, no médio e no superior.
Inclusive dizia que os professores, aqueles que vão fazer os seus cursos de licenciatura, eles deveriam ver no seu currículo noções de educação para o trânsito. Não é uma aula de trânsito, não é para ser instrutor de trânsito, é cidadania no trânsito. Isso se faz extremamente necessário. Não quero dizer com isso que era para colocar o trânsito como uma disciplina, de forma nenhuma. Principalmente, isso se torna extremamente antipático quando a gente vai trabalhar com aquele professor do 1º ao 5º ano, que é o que nós chamamos de professor polivalente, que ele já ensina português, matemática, geografia, história, ele já tem que saber tudo isso. E aí, para ele diz, eu vou precisar saber de trânsito também para isso. Mas não é uma disciplina que nós queremos implantar, não é uma disciplina que o código vai colocar, vai indicar a se aplicar, mas trabalhar o trânsito de forma transversal. Por exemplo, eu vou trabalhar matemática e na noção de soma dizer, se em 2020 morreram 2.000 pessoas por esse tipo de acidente, em 2021 morreram tantas mais, qual é o total de mortos nos 2 anos? Isso é matemática, isso é educação para o trânsito, isso se internaliza. É num texto de língua portuguesa trazer uma informação falando sobre os números, falando sobre a realidade, falando sobre todas essas coisas. Por quê? E o porquê é importante falarmos, senhores, sobre esse tema dentro da escola? Porque nós temos hoje o condutor, aquele que já está conduzindo, alguém que foi formado dentro de uma cultura diferente. Vamos lembrar que os meninos, no meu tempo de escola, o legal era aquele que, mesmo sem habilitação, mesmo menor de idade, ele já dirigia normalmente uma moto. E todo mundo achava aquilo incrível. E ele ainda, apesar de, além de não ser habilitado, além de ser menor de idade, ainda não usava nenhum dispositivo de segurança. E ainda andava empinando, e quando era um veículo ele conseguia dar o famoso cavalo de pau. Essa é a noção, essa é a cultura que se constrói na cabeça do jovem. Qual é o filme que eles mais gostam de assistir hoje? Velozes e Furiosos. 1, 2, 3. Esse ano agora lançará o 9. E é sucesso. Um filme que vai trazer um festival de aberrações no que diz respeito à infração de trânsito. Então isso é formação de cultura. Quando ele assiste isso, ele internaliza essa cultura, internaliza esse tipo de proceder. E como é que a gente pode mudar com isso? Com o nosso trabalho de formiguinha, que Antônio trabalha lá sempre lá com Dona Mira, chamado Educação para o Trânsito. É mostrar que para aqueles meninos que acham fantástico Velozes e Furiosos, é mostrar que o protagonista principal do filme morreu em um acidente de trânsito por excesso de velocidade, onde ele se chocou contra uma árvore e o carro pegou fogo. Na vida real as coisas são diferentes. Na vida real as pessoas morrem por acidente de trânsito. Então, não temos outra solução para alcançarmos o que está posto pela década mundial, pela segunda década mundial de ações pela segurança no trânsito, para alcançarmos essa redução em 50% do número de mortos, a não ser investir em educação para o trânsito. E aí é onde nós fazemos um apelo que, se os senhores e as senhoras que estão aqui, se já apoiam as ações da SMTT Itabaianinha, que apoiem ainda mais. Porque, pessoal, só se sabe o que é a dor de um acidente de trânsito quem passa por ele. A gente se acostuma, mas se acostuma na casa do outro. Quando chega na nossa casa, a gente vê que é tudo diferente, que é tudo muito dolorido, e que a recuperação de um sequelado é algo difícil, e a dor de quem perde um filho, uma filha, uma mãe, por conta de um condutor irresponsável, é algo que não cicatriza nunca. É algo que uma multa não resolve, é algo que um curso de reciclagem não vai fazer, que a cassação de uma carteira, nada disso vai resolver. É uma dor, uma ferida. Então, quando nós estamos nos nossos cursos, a gente diz, olha, a multa, o curso, isso aí é o de menos. Você poderia ter matado alguém e ter que conviver com isso durante o resto da vida. Então, a Casa Legislativa Municipal, que é o elo mais próximo do cidadão com a política, eu acredito que os senhores têm uma influência fantástica que pode apoiar não só a SMTT Itabaianinha fazendo um trabalho, mas a SMTT Itabaianinha junto com essa Casa Legislativa, e certamente nós veremos Itabaianinha florescendo ainda mais no que diz respeito à segurança viária e à educação para o trânsito. Finalizo minha fala citando uma frase de Pitágoras, que para mim ilustra muito bem o que nós colocamos e a necessidade que nós temos de investir em educação para o trânsito, principalmente nas escolas, para crianças. Educai as crianças e não precisará punir os homens. Agradeço a todos e um bom dia.
Nesse momento, dando continuidade à nossa sessão especial, convidamos o comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito de Sergipe, o Major Adelvan Santos Silveira, o qual ministrará a palestra com o tema A Importância da Fiscalização de Trânsito para a Redução de Acidentes. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, presidente da Câmara, na qual saúdo todos os vereadores, o Antônio aqui, um guerreiro, posso te dizer guerreiro de selva, né? Trabalhou no 28BC também, foi militar, né? Tem raízes militares e tem os objetivos administrativos nos quais o grande Lacerda aqui citou, em que o trabalho dessa interação do Maio Amarelo vem sendo expandido em todo o estado de Sergipe. Tá? Todos os vereadores, as pessoas, aqueles que estão em casa nos assistindo. O Lacerda, ele foi muito feliz em várias palavras que falou aqui. Inclusive, eu quero até citar que foi meu professor, inclusive, na especialização de trânsito. Então, falar depois do nosso professor é um pouco complicado, né? Afinal de contas, ele está voltado completamente para a educação no trânsito aqui no estado de Sergipe. Nós começamos a nossa conversa aqui com o vídeo do Lima Duarte. Essa interação, essa integração e essa empatia é o que busca o Maio Amarelo. A visão da Polícia Militar, por exemplo, no qual agradeço ao comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Marconi, que nos autorizou a estarmos aqui. Afinal de contas, somos uma instituição militar. Então, essa integração da Polícia Militar com a sociedade, com o DETRAN e com os senhores, ela é de fundamental importância para o trânsito. O Lima Duarte citou, por exemplo, a questão do celular, da utilização do celular no trânsito. Muita gente não sabe, mas a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil é justamente a utilização do celular. O celular só perde para excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Então, o que se passa na cabeça de um condutor que está conduzindo o seu veículo, quando não a moto, e ao invés de parar para atender o seu telefonema, ao invés de parar para estacionar em um local adequado, continua atendendo o seu telefone, utilizando um carro ou uma moto. Nós flagramos ontem um cidadão em Aracaju que possui 70% da frota no estado. Muita gente também não sabe disso. Mas 70% da frota de veículos no estado pertence a Aracaju. A maioria dos acidentes, consequentemente, é lá. E um cidadão conduzindo a sua moto com o celular. Então, essa interação, essa empatia de artistas famosos, ela deve ser gerada a toda a população, assim como nós percebemos aqui em Itabaiana essa empatia com os poderes legislativo, executivo e também o judiciário, quando se trata no quesito das transações penais em auxiliar os reforços para a teoria da educação no trânsito. A visão é: Polícia Militar, Polícia Federal, SMTT só faz multar. É justamente para isso, senhores, que o Maio Amarelo existe. Para abrir essas portas para a sociedade e tentar demonstrar que nós estamos muito mais preocupados com a vida dos senhores do que uma mera infração de trânsito. A educação, ela deve vir de infância. A educação, e hoje, com essa nova modificação da legislação de trânsito, no qual a Lacerda citou muito bem, o Código de Trânsito obriga as prefeituras a terem escolas públicas de trânsito. Isso é uma vitória fantástica, porque não era obrigatório ter. Hoje sim, toda a prefeitura tem. Infelizmente, o nosso estado sofre ainda com a abertura de departamentos e secretarias de trânsito. Se eu não me engano, são no máximo 20 em 75 municípios. Mas o acidente de trânsito, ele não tem fronteiras. Não existe um município, não existe uma pessoa que não conheça alguém que já sofreu um acidente de trânsito ou que já perdeu a sua vida em um acidente de trânsito. Então a preocupação é de todos, senhores, todos.
E neste período, então, um período de pandemia, onde o vídeo que o Antônio passou aqui do Dr. Luiz Carlos foi fantástico, ele demonstra que não estamos em tempo de nos envolvermos em acidentes. Mas, Major, eu me envolvo porque eu quero. Ninguém se envolve em acidente porque quer, mas poderia evitar. De cada 10 acidentes que nós registramos, a CPTRAN registra os acidentes na capital e o BPRV registra nas rodovias estaduais. Essa é a diferença entre BPRV e CPTRAN, já explicando para os senhores. Mas os acidentes com vítimas que registramos na capital, onde 10 ocorrem, 9 têm como consequência, como causa, o comportamento do condutor. O excesso de velocidade, a utilização do celular e a embriaguez ao volante. Todos os senhores já ouviram falar na Operação Lei Seca. Só este ano, senhores, este ano, mais de 100 pessoas já foram flagradas em Aracaju, conduzindo seus veículos após ingerir bebida alcoólica. Eu quero deixar claro, muita gente não sabe, mas o Código de Trânsito Brasileiro, desde 2016, diz que, inclusive, a recusa a fazer o teste do etilômetro é infração de trânsito. Ah, mas é um direito meu, faço se eu quiser. Óbvio, você tem o direito de fazer ou não o teste do etilômetro. Mas é quase impossível um cidadão que está sem ter ingerido bebida alcoólica se recusar a fazer o teste. Pelo contrário, ele faz a questão de mostrar para o policial que ele está bem, que ele está conduzindo o seu veículo. Tá? Então, desde 2016, essa recusa também é infração de trânsito, porque sabemos que, na maioria das vezes, o cidadão que se recusa a fazer é porque ingeriu a bebida alcoólica. Então, desta forma, essa fiscalização que a CPTRAN faz na capital deveria ser expandida para todo o interior, que o BPRV também o faz. A fiscalização ela é de fundamental importância para a prevenção. Muitos e muitos são os casos de flagrarmos pessoas que, por acaso, esqueceu o cinto de segurança, que, por acaso, esqueceu a corrente do capacete, mais conhecida como jugular. E a educação do trânsito está por aí. Não é por isso em que educações preventivas do trânsito vêm para multar, mas sim para informar. E em falar em esquecimento, mais uma alteração de trânsito na fiscalização veio incumbir a CNH, que é a Carteira Nacional da Habilitação, e a CRLV, que é o documento do carro. Desde 2016, se o cidadão esqueceu o documento do carro dele, e ele for flagrado por algum agente de trânsito, e esse agente de trânsito puder consultar e o carro estiver tudo ok, o carro não é mais removido para o pátio. Algumas alterações vieram justamente para salvaguardar o cidadão. E é um constrangimento, senhores. Eu falo por experiência própria. Eu tenho 6 anos de BPRV, fui subcomandante lá durante 6 anos, respondi várias vezes pelo comando, e estou há 3 anos e alguns meses na CPTRAN. É um constrangimento ter que remover um veículo de um cidadão. É um constrangimento, senhores. Eu falo como policial militar. Então, essa modificação da CRLV foi de fundamental importância para mostrar que a fiscalização, principalmente da parte da polícia na qual eu trabalho, é para prevenir o crime. As infrações de trânsito são consequências. A habilitação, a CNH, que todos que conduzem veículos também possuem, foi modificado a partir de 12 de abril, também para um possível esquecimento de um cidadão, no qual o agente de trânsito, ao consultar, e tiver tudo ok com a habilitação do cidadão, eu vou dar bom dia a ele e ele pode ir embora. Então, algumas modificações vieram para informar essa população. Mas, Major, deixou de ser obrigatório os documentos? Não deixaram de ser obrigatórios, tá? Você deve andar com o seu documento, sua CNH, sua CRLV. Mas para fins de fiscalização administrativa, como licenciamento, ou se sua habilitação estiver em dia, aí sim, você, ao ser consultado pelo agente, e estiver tudo ok, você não sofre mais este tipo específico de infração. Já para demonstrar que, hoje, tudo é online. Sua habilitação pode ser online,
sua CRLV pode ser online. Estamos em um período de pandemia, onde está tocando em documentos, pegando a CNH, e aí eu cito, eu tenho 131 policiais na CPTran, 68 tiveram Covid. Inclusive, em alguns casos, em algumas operações, onde um cidadão embriagado, ele chegou a tossir na policial, e essa policial, 3 dias depois, apresentou sintomas, fez o teste e deu positivo. Isso para não citar vários e vários outros casos de Covid que ocorrem nessas fiscalizações diárias que estamos passando. Porque, se parássemos, a quantidade de acidentes aumentaria, consequentemente, e como aumentou, principalmente com motos. Senhor presidente, o senhor sabia que a quantidade de motos que foi comprada em Aracaju ano passado duplicou em relação a 2020, por incrível que pareça? As avenidas vazias fizeram com que os condutores de moto passaram a trabalhar de forma delivery, entregando alimentos, entregando compras, e aí eles se viam soltos naquelas grandes avenidas de Aracaju. 3 casos específicos, no primeiro mês de pandemia, tivemos morte no trânsito. Avanço de sinal, colisão em poste, colisão em árvores. Teve um fato, na Praça General Valadão, em Aracaju, que o cidadão avançou o sinal e não viu um caminhão de lixo à sua frente, e ele teve que ser retirado dentro do caminhão de lixo porque não prestou atenção no trânsito. Pela pressa, pela imprudência, ou que seja. Repetindo, de cada 10 acidentes, 9 poderiam ser evitados se o comportamento do condutor fosse diferente. Então, desta forma, o uso do capacete, ele é de fundamental importância. O Lacerda citou aqui, mas o que vemos não é isso no interior. Muita gente utiliza máscara, com medo da pandemia, mas não utiliza o capacete. Já flagramos também na capital, para não se dizer que lá também não tem. É impressionante como essa educação no trânsito, esse hábito mal educado de não se usar os dispositivos de segurança, saem das suas casas, saem das escolas. Eu não tenho dúvida, senhores e senhoras, que se os pais e mães criassem hábitos no trânsito, já desde casa, desde os seus filhos, nem na escola precisaria termos esse trabalho. Mas a escola é a porta para a educação. A escola é a porta para a ampliação do bom cidadão no futuro e, consequentemente, da redução de acidentes. O Lacerda, mais uma vez, citou aqui que tivemos essa meta de 2011 a 2020 sobre a redução de acidentes com mortes no trânsito, e apenas 2 capitais atingiram a meta: Aracaju e Boa Vista. Vamos relaxar? Não podemos. Não podemos relaxar. Mas o ideal seria que todos tivessem empatia e abraçassem essa regra de se proteger no trânsito. A empatia, senhores, no trânsito é fundamental. Às pessoas, aos poderes e aos agentes de fiscalização de trânsito, da sua importância, não só de ter em mente, de saber que a posição dele de estar ali dando a educação para o cidadão, de representar um município, o Estado ou a União, mas de principalmente salvar vidas. Quantos e quantos condutores que foram parados em nossas blitz embriagados deixaram de matar pessoas? Quantos, um condutor, só para citar um exemplo, que nós flagramos na avenida, na rodovia João Bebiágua, em São Cristóvão, estava com 7 pessoas dentro do seu veículo. A rodovia João Bebiágua, a SE 065, aquela que dá acesso de São Cristóvão a Aracaju, ela possui 7 curvas sinuosas. E quando flagramos, ele estava completamente embriagado. Para se ter ideia, o nível de álcool dele estava 4 vezes maior do que o necessário para fazer a prisão dele. E ele assumiu que tinha bebido mais de 40 cervejas nesse dia. Então, dessa forma, aquele cidadão poderia
se matar todos que estavam dentro do veículo ou pessoas que não tinham nada a ver com o comportamento inadequado dele. Eu acredito que com esse comportamento dos agentes de trânsito da CPTRAN, nós salvamos pelo menos uma vida. E é esse o objetivo do agente de trânsito. O objetivo do agente de trânsito na fiscalização é saber que chegou em casa, ao tirar a sua farda, olhar para os seus filhos e dizer: hoje eu salvei uma vida. E por que essa empatia não se expande para todos? Eu acredito, senhores, vice-prefeito, presidente e Antônio, que o grande objetivo do Maio Amarelo, preservar e salvar vidas. No mais, um grande abraço a todos. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, o senhor José Nicásio Lima dos Santos, para fazer uso da palavra. Bom dia mais uma vez a todos. Quero me desculpar pelos vereadores que não podem vir a essa casa por motivo de saúde e de trabalho. Vereador Davi, Gerson, vereador Waine e Nado da Ilha. Quero dizer a vocês, pelo mês de Maio Amarelo, é uma coisa muito gratificante para passar e transmitir para todos de nossa cidade, de nosso estado, do Brasil e do mundo, né? Mas o importante nisso tudo, que nem vocês, profissional do trânsito, já passou aqui para a gente, é cada um fazer a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, a gente teremos um trânsito melhor, vidas saudáveis, porque se a gente se cuidar e sair com a consciência de casa e as normas, teremos um futuro melhor. Então, quero dizer aqui a vocês que essa casa sempre vai apoiar esse órgão, como todos. Estamos disponíveis. Sei que nossos vereadores, o executivo prefeito Danilo, o vice Heraldo e mais demais que fazem parte da administração do nosso município, vamos sim abraçar, estamos juntos, estaremos disponíveis para ajudar a população de Itabaianinha, para ajudar aqueles mais necessitados, que sem a educação no trânsito não seremos nada. Temos que se educar, que se unir por todos, pela uma causa. Vejo a dificuldade desse trabalho de vocês, que não é fácil mexer dia a dia com os trânsitos, o pessoal, o motorista, a motocicleta, que vem crescendo cada dia mais, que eu sei que, por incrível que pareça, sempre tem um com a cabeça quente. Mas o que acontece, gente? Vamos ter um pouco de paciência. O jovem, que eu sou jovem, sei. Vamos respeitar mais. Se respeitar, e vamos dar um exemplo futuramente. A vida de vocês é mais importante do que um órgão. O órgão está aqui só para ajudar. Não vai dar a vida de ninguém. Quem vai dar a vida de vocês é vocês mesmos. Então, finalizo aqui minhas palavras, agradecendo à equipe, a todos vocês, que o belíssimo trabalho, que Deus abençoe cada dia mais, pelo esse grande projeto, e parabéns ao Maio Amarelo, e muito obrigado. Nesse momento, dando continuidade, como todos, o superintendente Antônio já justificou, a ausência do nosso prefeito, pois desejava muito estar nessa sessão, mas por motivo superior não pôde estar, mas deixou uma mensagem para nós, e eu gostaria que assim pudesse ser transmitida para nós nesse momento. Hoje, mais uma campanha do Maio Amarelo, uma campanha internacionalmente conhecida, com o objetivo de diminuir os acidentes, né, e mortes no trânsito. Estamos num momento de pandemia e sabemos que acidentes em trânsito são um dos principais responsáveis pelas superlotações nos hospitais. Então, nesse momento, nós temos que ter uma preocupação maior ainda para que a gente possa, além de diminuir os acidentes do trânsito, não estar superlotando hospitais. Então, durante todo o mês de maio, a SMTT, junto com a Prefeitura, estará fazendo um cronograma em todo o município para aproximar, né, as informações da nossa população e chamar todos para participar e se conscientizar da sua responsabilidade. No trânsito, o sentido é a vida.
Muito bem, está aí a mensagem do excelentíssimo prefeito. Dando continuidade, convidamos o excelentíssimo vice-prefeito, Heraldo, para estar assim fazendo também o uso da palavra. Quero aqui primeiramente dar um bom dia a todos e agradecer a Deus por a gente estar aqui no momento de pandemia, mais um dia de vida, né? E vida qual o Maio Amarelo, estamos aqui todos querendo defender a vida de nós todos, de toda a população, o movimento Maio Amarelo. E em nome do prefeito Danilo, quero agradecer aqui a Lacerda, a Delvan, pela palestra, e que a população se conscientize que eu sou que tive um irmão sobre que até me emociono, que perdi um irmão de acidente, um irmão, uma tia, é uma coisa, um primo recentemente, e o que vocês fazem, a SNTT faz, é conscientizar, educar, que é o que o prefeito Danilo quer, a SNTT quer, educar. Educar para quê? Para não acontecer um acidente. Será que hoje quem mora no interior quer ir para um hospital, ir para Aracaju para o hospital? Não, né? Então vocês estão querendo evitar. A SNTT de parabéns, junto com a administração. As ruas hoje de Itabaianinha você anda, você vê, sinalizada, semáforo, o município todo com quase 30 pontos de ônibus. Então está fluindo, educando, que é o que a gente pede mais. Vamos educar, educar e educar. Educando, não tem um acidente, não tem ninguém não tem ninguém com fratura, não tem ninguém no hospital. Então eu creio que o movimento está aí e que Jesus ilumine a todos, que venha a obedecer para ser bem melhor para todo mundo, certo? E muito obrigado, e que o Maio Amarelo conscientize para dar tudo certo para todos. Muito obrigado. Dando continuidade, nós gostaríamos também de franquear a palavra para os demais vereadores que assim queiram fazer uso da palavra. Bom dia a todos, primeiramente, em nome de Antônio, nosso superintendente da SMTT, demais colegas vereadores, minha amiga Mira ali presente, professor Raimundo. Eu queria aqui agradecer a vocês, senhor Lacerda, representante do DETRAN, Major Silveira, representante da CPTRAN, por essa bela palestra e que passou conhecimento, coisa que muitas coisas do que vocês falaram a gente já sabia, mas precisava ser despertado. Vocês estão despertando na gente, que somos o ponto que leva a informação aos eleitores, aos nossos munícipes, algumas informações que estavam adormecidas. Nós temos sim que passar, orientar e ajudar. Hoje eu me somo à SMTT de Itabaianinha, nessa campanha do Maio Amarelo, que possamos levar aos menos informados todas essas informações que vocês passaram. Meu muito obrigado e um bom dia para todos. A fala permanece franqueada. Bom dia a todos. Em nome de senhor Antônio, superintendente da SMTT do município de Itabaianinha, nosso vice-prefeito Heraldo, presidente da Câmara, novos colegas vereadores, agradecer ao senhor Lacerda por estar aqui hoje, Major Silveira, obrigado por estar aqui, dando esse reforço à SMTT, aos vereadores, às autoridades, ao povo de Itabaianinha. Quero aqui destacar algumas cobranças que venho fazendo constantemente, a CMTT, as pessoas,
qual a gente tem um diálogo dia a dia, como o senhor Lacerda destacou, que os vereadores é o para-choque da política e do povo de Itabaianinha, como em todo o nosso país, em suas cidades. E essa semana, conversando com o senhor Antônio, no Zap, eu passei para ele algumas coisas que vi aqui no trânsito. O sinal está lá, antes do sinal abrir, que marca lá um pontinho vermelho, as pessoas já estão começando a invadir. E quero fazer essa cobrança, juntamente com a SMTT, e poder ajudar também para a gente conscientizar as pessoas de não avançar o sinal antes de abrir o sinal verde, porque estão avançando com 2 pontinhos ou 1 pontinho antes de chegar no sinal. Eu estou vendo constantemente. Outra questão que sempre vim conversando com o senhor Antônio foi os pedestres. Não respeitam o horário que os carros passam, moto, motocicleta, não olha para o semáforo também e sempre estão avançando. Algumas motos, carros param para eles passarem. Quero pedir à população de Itabaianinha que vamos respeitar o trânsito. Sabemos que os pedestres têm prioridade, mas cada um tem o seu tempo. É outra cobrança que venho aqui fazer, que sempre estou cobrando de Antônio, com o CMTT, e eles estão fazendo esse trabalho também. Às vezes, os pedestres, tanto motocicleta, senhor Lacerda aqui, eles procuram ver se a CMTT está na rua para poder praticar esse mau ato, né? Invadir a faixa. Procura, a CMTT não vem não, aí vai lá e avança. A gente tem que chamar essas pessoas e dizer, outras pessoas que estão ali, que trabalham, principalmente os comércios, que tem que ajudar. Quando passar, quando os pedestres chegarem, ou motocicleta, ou carros, dizer, não invada não, pai, vamos respeitar o trânsito, porque um passando a mensagem para o outro, nós chega lá, com mais educação. Muito obrigada e bom dia, e agradecer a presença de vocês mais uma vez. A palavra permanece franqueada. Bom dia a todos, né? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, né? Todos os colegas aqui presentes, alguns vereadores falhou mais com problema, um de saúde, outro viajando, né? O público presente, né? E CMPT, nós temos que agradecer a Deus e seu Antônio que vem fazendo um trabalho brilhante, conscientizando o povo, né, os vereadores também, o povo de Itabaianinha. É um povo que devagar vem aprendendo, os acidentes vêm diminuindo, a CNPT entrou aqui dentro, que era vários acidentes, né? De fato que ainda existe muito, né? Tem pessoas muito cabeça dura, nós fala. Às vezes tem gente, amigo, rapaz, esqueci o capacete, que às vezes acontece mesmo, que até comigo mesmo já aconteceu. Né? Mas nós temos que perder tudo para manter a regra, né? E orientar o povo, né? Cada vez mais eu tenho certeza que o povo de Itabaianinha está aprendendo cada vez mais. Fico com Deus a todos e muito obrigado pela parte. A palavra permanece franqueada. Nesse momento, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu, agente de trânsito Vanderlei, quero, em nome da SMTT de Itabaianinha, agradecer ao nobre, ilustríssimo vice-presidente Heraldo Moreira dos Santos, agradecer ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, José Nicásio Lima, agradecer ao ilustríssimo diretor de Educação para o Trânsito do Detran de Sergipe, senhor Lacerda Júnior, agradecer ao ilustríssimo comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito de Sergipe, Major Adelvan Santos Silveira,
E nesse momento, assim, eu volto a palavra para o ilustríssimo presidente, senhor José Nicásio Lima dos Santos. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a sessão. Um bom dia a todos, que Deus acompanhe e um bom trabalho.